Eu disse que tinha 3 jeitos de filtrar uma série. Mas, na verdade, tem um quarto jeito que é bônus. Esse jeito, ele não usa o lock, ele não usa o iLock, ele só usa um colchete. Tá? E o Python vai tentar adivinhar o que você quer que ele faça. E quase sempre acerta, mas em alguns casos ele, pode dar ruim, então vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Esse método daqui não faz nada que o lock e que o iLock não façam já. Então, se você quiser simplesmente dizer que, olha, eu sempre vou usar o lock ou o iLock, tudo bem, não vai ter nada que você não vai conseguir fazer, tá? Esse quarto jeito que eu vou mostrar para vocês é apenas uma conveniência, tá? Quando a gente começa a se sentir mais à vontade com Python, a gente fica com preguiça de escrever .lock e .iLock e a gente acaba usando só o colchete direto, beleza? Usar o colchete significa que a gente confia que o Python vai entender o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu passo para ele apenas números, o Python entende que esses números são posições de linha e se comporta como se fosse o iLock. Então, se eu passo, por exemplo, ingressos, sem lock nem iLock, colchete direto, 0, 2.3, ele entende que eu estou dizendo ingressos.iLock, 0, 2.3, e eu quero da linha 0 até a linha 2, né? Então, segunda, linha 0, terça, linha 1, quarta, linha 2. Beleza? Então, é um jeito de eu filtrar uma série. Se eu passo números, ele me pega pela posição da linha, certo? Se eu passo índices, tipo, se eu passo um string, né? Ele entende que esse string é um índice. E ele vai se comportar como se fosse o .lock. Então, por exemplo, se eu disser ingressos, colchetes, sem lock nem iLock, colchete direto, sexta, 2 pontos, domingo, ele entende que sexta é um índice e domingo é um índice. Então, ele se comporta como .lock e ele me busca os dias de sexta a domingo. Sexta, sábado, domingo, certo? E repare que é .lock que ele está usando porque ele me traz o domingo, ele não para no sábado, né? Então, isso daqui é muito bonitinho, é muito lindo. Por fim, eu posso passar uma condição para ele, ou seja, se eu digo apenas ingressos, colchetes, certo? Colchete, sem lock nem iLock. Ingressos, colchetes, ingressos é maior do que 100, você vai entender, opa, ingressos maior do que 100 é uma condição. Se ele está me passando uma condição, ele quer que eu use o .lock. E ele vai filtrar para mim os dias em que o ingresso for maior do que 100, tá? Então, em todos esses casos, se comporta muito bonitinho, se comporta muito lindo, não tem o que falar desse método, tá? Inclusive, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu uso, tá? E eu uso a tal ponto que eu tive que corrigir esse material, porque antes, quando eu tinha falado de .lock ou .iLock, eu tinha deixado uns exemplos exatamente assim, sem .lock e sem um .lock, de tão no automático que eu já estou de usar esse tipo de método, de usar esse tipo de notação. Tá? Extremamente conveniente, muito útil, muito prático, muito utilizado. Agora, de vez em quando, é preciso tomar um certo cuidado. Especificamente, imagina esse caso daqui, onde o meu índice não é segunda, terça, quarta, mas é 2 para segunda, 3 para terça, 4 para quarta, né? É o número do dia. Sabe como é que é? Então, imagina o seguinte, eu quero pegar a segunda linha. E aí eu passo o número 1, porque é a segunda linha, então vou pegar o número 1, certo? O que vai acontecer? Ele me dá 474. Mas a segunda linha é 94. Por que ele me deu 474? Ah, eu tenho um índice que é 1.
ele entendeu esse 1 como sendo o índice, não a posição da linha. Então, meio que deu ruim. Eu achei que eu estava pedindo a posição da linha e ele me buscou o índice. Show? Então, você pode usar isso, mas você tem meio que saber como é que ele vai interpretar o que você está passando. Beleza? Isso pode ser um problema quando os teus índices são números, certo? Se eu usar o ponto iLock, ele entende, porque se eu passo o ponto iLock, eu estou dizendo para ele, não interpreta, não te perguntei o que você acha, não pedi o que você acha que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que eu quero filtrar pelo número da linha. Então, se eu estou dizendo ponto iLock 1, eu estou dizendo que eu quero a linha de número 1, que é a segunda linha. A linha de número 1, não a linha de índice 1. Beleza? E aí ele me dá 94. 94 é a segunda linha. 0 para a primeira, 1 para a segunda. Tá tudo certinho. Show? Então, a moral da história desses dois exemplos é o seguinte. Saiba como ele vai interpretar o teu comando. E se você tem dúvida, você pode usar o ponto lock ou o ponto iLock. Tá? Não tem nada que o colchete sozinho faça que o ponto lock ou o ponto iLock não vão fazer por você. Certo? Outro exemplo para dar ruim de novo. Eu quero pegar o primeiro elemento da série. Aí eu passo ingressos 2, 0. O que vai acontecer? Eu vou ter uma mensagem de erro. E aí, já que a gente encontrou um erro, você repara que tem um textão aqui, e aí, o que exatamente aconteceu? Por que ele deu erro, né? Ele deu erro porque eu não tenho nenhuma linha cujo índice é 0. Eu tenho linhas de índice 1, 2, 3, 4, mas eu não tenho linha cujo índice é 0. Repara aqui na mensagem de erro que ele buscou o comando lock e ele não achou. Beleza? Ele não achou. Se eu quiser especificamente a primeira linha, eu posso passar o iLock para ele. E aí, ingressos dia de semana is not defined. Eu mudei o nome da série para ingressos 2. Desculpa. Esse era o nome anterior da série, que eu deveria ter atualizado. Ingressos 2.iLock, ele me dá 132. E 132 realmente é a primeira linha. Exatamente o que eu esperava. Show? Então, essa anotação aqui do parênteses, né? Do colchete sozinho, super legal, super útil, super prática, mas toma cuidado quando os índices da sua série forem números, tá? Aí é muito fácil se perder sobre se o número representa o índice ou se o número representa a posição da linha, tá? Uma forma de evitar isso é sempre que possível dar índices para a tua série que não sejam números, que seja algo que realmente seja representativo, como por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo.